Mateus capítulo 27, leremos do versículo 20 até o versículo 26. Mateus 27, do versículo 20 ao 26. Que bom que você escolheu passar a virada deste ano para o próximo ano na casa de Deus, celebrando ao Senhor com alegria. Que bom, que oportunidade especial que nós estamos tendo essa noite. Versículo 20 do capítulo 27 de Mateus. Os principais sacerdotes e os líderes religiosos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que eu solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então com Jesus, o chamado Cristo? Disseram-lhe todos: crucifica-o. Pilatos, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles clamavam ainda mais alto, dizendo: crucifica-o. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o Senhor de eternidade a eternidade. Curvamo-nos diante da tua grandeza e reconhecemos que não há outro igual a ti. Tu és o nosso Deus, tu és adorado, tu podes todas as coisas. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra não muda, assim como o Senhor também não muda. Que a tua palavra, Senhor, possa vir ao encontro das nossas vidas nessas últimas horas que nos resta desse ano, ou nesses últimos minutos que nos restam. Dê-nos, Senhor, da tua graça. Renove, Senhor, a nossa vida. Acrescente, Senhor, a nossa fé, a nossa esperança. É assim, Senhor, que nós oramos. Amém. Assente-se no teu lugar. Deus te abençoe poderosamente. Pilatos era odiado pelos judeus por suas muitas maldades, perseguições e todo tipo de males que um político mal intencionado pode causar ao seu povo. O texto que nós lemos nos faz entender que Pilatos estava disposto, quem está me ouvindo diga amém, disposto a agradar a multidão, ainda que isso custasse a vida de um inocente. Veja que Pilatos tinha autoridade para livrar Jesus naquele momento. Embora seja verdade que Jesus nasceu com um propósito específico de morrer, não há em nós razão alguma, ou no episódio, ou da maneira como você queira entender, para nós sentirmos pena de Jesus, sentirmos dó de Jesus ou algo do tipo. Jesus, ele nasceu com o propósito de morrer. Paulo diz que ele se entregou à morte. A morte de Jesus não foi por acidente. A morte de Jesus não aconteceu por acaso. Aliás, Apocalipse diz que Jesus, o Cristo,
ou Filho de Deus, dependendo da tradução, foi crucificado antes da fundação do mundo. Isso significa que em algum momento mais remoto da eternidade, já sabia Deus da queda do homem, e já estava tudo arquitetado. No entanto, Pilatos poderia ter entrado para a história de maneira diferente, porque ele tinha autoridade para libertar Jesus. Ele mesmo diz que não havia encontrado culpa nenhuma no Nazareno. Esse homem é inocente, o que eu vou fazer com ele? Eu não tenho encontrado culpa alguma nele. Agora escute uma coisa, fica evidente aqui no texto para nós a fraqueza de Pilatos diante da necessidade de uma tomada de decisão que mudaria não só a sua vida, mas também a vida de toda a humanidade. Eu estou usando esse texto aqui para uma mensagem temática, e eu quero abordar exatamente essa parte do Pilatos se omitindo diante de uma decisão que ele tinha autoridade, responsabilidade e a necessidade de tomar naquele momento. A postura de Pilatos acaba sendo, senhoras e senhores, a mesma de alguns de nós, diante de algumas situações, diante de momentos que precisamos tomar decisões. Muitas vezes, quando é necessário assumir as devidas responsabilidades, alguns de nós preferem adiar, ou como que, numa palavra aí bem no popular mesmo, empurrar com a barriga, ganhar um pouco mais de tempo. Agora escute uma coisa, Tiago diz na sua epístola, capítulo de número 4 e o versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando. O que Tiago está ensinando é que aquilo que eu sei que eu preciso fazer, aquilo que eu sei que é de minha responsabilidade decidir e me posicionar, e eu não faço, eu estou pecando. Esse pecado é o pecado da omissão. É um pecado que estamos mais propensos a cometê-lo do que possamos imaginar. Veja que dentro dessa mesma linha de raciocínio, note que na parábola dos talentos, que você que é leitor da Bíblia conhece, aquele que é chamado de servo mau, foi apontado assim, não por ter roubado alguma coisa, ou ter cometido algum ato contra a lei. Ele não matou, ele não furtou, ele não roubou. Apenas faltou nele empenho para fazer multiplicar aquilo que ele foi confiado. Ele se omitiu. Ele tenta se desculpar depois, apresentando as suas razões, as suas desculpas, o que não foi aceita pelo seu patrão, pelo seu dono, pelo seu senhor, e que fez com que o seu senhor o tratasse com severidade pela sua omissão. Pilatos lavou as mãos, simplesmente: olha, eu deixo com vocês, a responsabilidade é de vocês. Eu estou inocente, quando que ele deveria dizer: olha, eu também tenho culpa nisso aqui, porque eu estou fugindo do que eu deveria tomar essa decisão, e eu estou deixando para vocês, eu estou inocente do sangue desse homem, a responsabilidade é de vocês. Eles responderam: que caia sobre nós a culpa do sangue desse homem. E tem caído, caiu e continua caindo. Israel está sofrendo por peso disso aqui até hoje, consequências disso até hoje. Diante disso que eu estou expondo nessa rápida introdução, eu concluo então que
em relação a muitas coisas, a muitas áreas da nossa vida. É impossível simplesmente lavarmos as nossas mãos e dizer assim: olha, a responsabilidade não é minha. Por exemplo, é impossível lavar as nossas mãos quando o assunto é o nosso nome. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 22 e versículo 1, quem me ouve diga amém: mais vale um bom nome do que muitos tesouros. Hebreus capítulo 12 versículo 1 tem uma discussão no campo teológico se essas testemunhas aqui, que o texto diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, aí há discussão no campo teológico se é testemunha natural no mundo aqui que nós vivemos, ou se são testemunhas no mundo espiritual. Seja como for, o certo é que no mundo natural ou no mundo espiritual há alguém nos vendo. O texto de Provérbios que eu acabei de mencionar, as riquezas trazem certo conforto físico. É verdade. A riqueza pode não solucionar todos os problemas da vida, mas é inegável que ela traz um certo conforto. Porém, o bom nome gera instrução. O bom nome gera exemplo. E algumas pessoas, sob o pretexto de que não se deve dar satisfações a ninguém, alguns acabam não zelando pelo nome. É verdade que Jesus disse sobre a possibilidade de nós sermos caluniados. A calúnia nada mais é do que a fala mentirosa de alguém a respeito de alguém. Só que Jesus está instruindo e dizendo que bem-aventurado é aquele que é caluniado, ou seja, bem-aventurado é aquele quando alguém falar algo que não é verdade sobre essa pessoa. Mas em contrapartida, a gente não deve nos acomodar e dizer que não nos preocupamos com a verdade. Em algum momento, se vacilarmos, se não zelarmos pelo nosso nome, se simplesmente lavarmos as nossas mãos, alguém vai falar algumas verdades ao nosso respeito, e isso é ruim. Nós somos responsáveis pelo nosso nome e precisamos zelar por ele em todos os aspectos, como pessoas cumpridoras dos nossos deveres, sejam eles quais forem. Você pode me questionar dizendo: pastor, final de ano, último dia do ano, um momento desse, você poderia pregar uma outra mensagem. É um momento de reflexão. É um momento que quase todos nós paramos para refletir alguma coisa, o que erramos durante o ano, o que deu errado, o que deu certo, quais foram os fracassos, quais foram as conquistas. Para um momento de reflexão sobre isso, nós precisamos entrar o ano de 2019, aquele que não fez isso até agora, se preocupar então em zelar pelo seu nome no ano vindouro. Principalmente nós, que carregamos o nome de Cristo ou de ser cristão. Uma outra coisa, uma outra área, além do nosso nome, quem me ouve diga amém, que não podemos lavar as nossas mãos para o nosso casamento. Claro, para aquele que está casado, para aquele que está a caminho, né, Gigliola? Não é, Priscila? Ficou com ciúmes. Casamento é um tema interessante. Muitos, quando surgem os problemas, dizem lavar as mãos. Porém, é preciso nós fazermos algumas reflexões importantes. É normal um casal, quando começa a ter problemas, eu já ouvi isso de alguém, e eu acredito que não seja algo particular apenas que foi chegado aos meus ouvidos, alguém dizer: olha, eu não tenho que dar satisfações a ninguém.
Agora escute uma coisa: a maioria dos casamentos, normalmente, são feitos cerimônias religiosas, mesmo que não se vá à igreja. O cartório abre uma oportunidade para alguém lá dar a bênção, ou quando assina-se então o documento, são feitos votos à pessoa, um ao outro, são feitos votos a Deus. É preciso refletirmos, e os votos que fizemos diante de Deus. Como não querer dar satisfação à sociedade, se no dia em que eu casei, eu convidei alguns casais para serem testemunhas do meu casamento? Aqueles casais estavam representando nada mais, nada menos do que a sociedade. Como não dar satisfações agora? Como não refletir sobre o futuro dos filhos? Como não refletir sobre a orientação bíblica a respeito do casamento? Não dá para encararmos um assunto tão sério como esse, dizendo assim: olha, vou lavar as mãos. Uma cara feia, um chinelo no lugar errado, uma toalha molhada no lugar errado. É ruim, eu sei que é, mas isso não pode servir de razão para alguém dizer: lavei as mãos. Agora dá o que der. É impossível nos inocentar das devidas responsabilidades advindas então do casamento. Não podemos fugir dessas responsabilidades. Alguém, na tentativa de arrumar essa bacia para lavar as mãos, dizendo assim: olha, vou tentar, se não der certo, é melhor separar mesmo. A verdade é que na maioria das vezes, confessar, pedir perdão, assumir erros, é a melhor saída. Deus é poderoso para gerar restauração em qualquer matrimônio que esteja com suas bases abaladas. E eu quero dizer isso aqui como sendo uma palavra profética para alguém que está me ouvindo aqui essa noite. Deus é poderoso para restaurar esses alicerces do seu casamento. Eu quero profetizar que 2019 é o ano da realização, de renovação de alianças, e não será o ano do divórcio na sua vida. Ainda que alguma coisa não seja como planejado. Mas não dá simplesmente para arrumar uma bacia e lavar as mãos. Não dá simplesmente para ignorar isso. Em contrapartida, é muito fácil também, eu não posso passar isso aqui sem dizer isso. É muito fácil também pisar no calo de alguém quando o calo não está no teu pé. Escute o que eu vou dizer, quem me ouve diga amém. Eu preciso analisar cada caso como o seu caso. Eu não posso aplicar uma sentença de condenação sobre alguém simplesmente pelo capricho de um radicalismo, quando o calo não está no meu pé. Porque é fácil pisar no calo do outro, mas quando o calo está no pé,
Ontem eu usei um sapato que eu ganhei no meu aniversário em agosto, que me fez um calo. E na viagem eu tirei e vim descalço, porque estava me incomodando. É fácil quando o calo está no pé do outro e você pisar e torcer. Eu não posso ter o divórcio como regra de que um olhar feio é razão para separar e casar de novo. Mas eu preciso analisar cada caso como o seu caso. Jesus admitiu que Moisés, por alguma razão, permitiu que alguém se separasse. Mas eu não posso simplesmente lavar as mãos porque alguém olhou de... Meu cônjuge, a Bianca querida, olhou de cara feia para mim. Eu não posso decidir separar dela simplesmente porque eu cheguei em casa e o almoço não estava pronto, embora lá em casa isso raramente tenha acontecido alguma vez. Eu não posso lavar as mãos quando o assunto, ainda dentro disso aqui, são os nossos filhos. A transferência de responsabilidade em relação aos filhos não é novidade. É dos pais a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, levando os filhos a ter as suas experiências pessoais com o Criador. Escute uma coisa aqui. Até uma certa idade, e isso vai variar de menino para menino, vai variar de criança para criança. Os filhos vão caminhar pela experiência do pai e da mãe. Os filhos vão servir ao Senhor, caminhar para a igreja, ler a Bíblia pela experiência do pai e da mãe. Mas vai chegar um momento que ele vai precisar caminhar com as próprias pernas. Vai chegar um momento que ele mesmo precisa ter as experiências pessoais dele com o Criador. E cabe a nós, pais e mães, conduzir os nossos filhos, terem essas experiências pessoais deles com o Senhor. Não é responsabilidade da igreja fazer isso, do professor da escola dominical fazer isso, do pastor fazer isso. Não é responsabilidade da escola fazer um cidadão, é responsabilidade disso começar dentro de casa. A igreja está para auxiliar, o pastor está para auxiliar, a escola está para auxiliar, mas tudo começa dentro de casa e nós não podemos terceirizar isso. Veja a declaração do salmista no Salmo 127, versículo 4: os filhos são como flechas nas mãos do valente. O que é isso? O valente é que aponta a direção da flecha. O que o texto está dizendo é isso, é que você que é pai e mãe, você deve apontar o seu filho para a direção certa, como um valente aponta a sua flecha na direção do alvo. Você precisa apontar a direção correta, conforme a orientação do Espírito Santo. Você não pode simplesmente lavar as mãos. Sabe uma fala crente, ou travestida de espiritualidade, que é uma fala de alguém que não conhece nada do que eu estou dizendo aqui, diz assim: eu já desisti. Aí uma fala travestida de uma espiritualidade é assim: já entreguei na mão de Deus. É impossível lavar as mãos em relação aos nossos filhos. É impossível lavar as mãos em relação ao nosso ministério. Escute uma coisa aqui, querido. No reino de Deus não há pessoas inúteis. Ei, eu não sei se você entendeu, eu vou repetir: no reino de Deus não há pessoas inúteis. Há alguma coisa no reino de Deus para cada um de nós fazermos.
Paulo utiliza da figura de linguagem do corpo para explicar a nossa função nesse corpo de Cristo, chamado igreja ou reino de Deus. Você já viu uma orelha andando sozinha pelas ruas da cidade? Você já viu uma mão andando sem corpo pelas ruas da cidade? Você já viu um pé andando nas ruas sem o restante do corpo? Como que dizendo, olha, eu não dependo do restante do corpo. Cada parte do corpo tem a sua função. E Paulo diz isso. Cada parte do corpo é importante. Cada parte do corpo tem a sua função. E Paulo está dizendo que nesse corpo de Cristo chamado igreja, todos nós somos úteis. Cada um de nós tem uma habilidade para tal coisa. É a função de ouvir dos ouvidos e não do pé. É a função de caminhar do pé e não da boca. É a função de apalpar ou de pegar das mãos e não da cabeça. Cada um tem a sua função. O que resta a nós é descobrir a nós mesmos, descobrir a sua habilidade. Descobrir a sua habilidade. O que é que você tem habilidade para fazer? Qual é o seu talento? Vou falar um negócio aqui que eu nunca falei. Eu comecei cantando, estraguei, riu mesmo, porque foi aí que a ficha caiu. Estraguei muita música. Gostava de cantar música do Matos Nascimento. Estraguei muita música do Matos. Coitado. Se ele me visse, dava um cascudo. E diz a Bianca que apaixonou comigo porque me viu cantando. Mentirosa. Então, meu filho, você precisa descobrir a sua habilidade. Você tem talento para alguma coisa. Alguma coisa você sabe fazer. Somado ao seu talento natural, com o talento espiritual, você vai poder colaborar para o crescimento do reino de Deus. Tem coisas que nós utilizamos, que são no reino de Deus, que são talentos naturais. Você precisa saber a sua habilidade. O talento de cantar, por exemplo, é uma habilidade natural. Tem gente que não sabe cantar nada, faz umas músicas de canto, aprende a cantar, arranhar mais ou menos, tudo bem. A oratória, por exemplo, é outro talento natural. Aliançado isso a um dom espiritual, você descobrindo isso, você vai poder colaborar para o crescimento do reino de Deus, produzir frutos. Há alguma coisa no reino de Deus para você fazer. Você lavou a sua mão nesse ano de 2018, botou uma bacia e lavou a mão. Eu quero te desafiar a não fazer isso novamente no ano que começa daqui a pouco. Quero te desafiar a começar com um novo propósito. Você começou a fazer algo. Você lançou a sua mão para realizar alguma coisa, e você parou no meio da caminhada. O Espírito Santo está te desafiando nessa noite a recolocar as mãos nesse arado, porque a sua missão ainda não terminou. Há uma oportunidade para você recomeçar. Há uma oportunidade para você sair da zona de comodismo e recomeçar. Você não pode lavar as mãos em relação à igreja. Escute uma coisa aqui. Na cabeça de alguns é possível
desvincular a salvação do compromisso com uma igreja local, ou do compromisso com uma igreja. Essa semana eu li uma notícia. Eu fiquei pensando a que ponto que nós chegamos. E olha que eu sou um camarada de mente bem aberta para entender certas coisas, para entender que os métodos às vezes mudam e precisam mudar, senão a gente fica parado no tempo. Mas tem coisa que não dá para admitir. Eu li uma notícia, foi publicada no site da Veja, embora, mas um pastor e coach, que se apresenta arrastando multidões, sem igreja fixa. Eu fiquei pensando, como que o cara é pastor, mas o cara não congrega numa igreja? Essas coisas não conseguem entrar na minha cabeça. E olha que eu já ouvi, já li muita coisa de gente argumentando essas coisas, e eu não consegui entender isso até hoje. Eu sou mente fechada para isso aí. Eu não consigo entender salvação desvinculada de igreja. Eu não estou falando aqui de instituição, não estou falando de uma placa denominacional, não é isso. Eu estou falando de uma igreja. Ainda que para fazer parte da igreja tenha necessidade de fazer parte de uma placa denominacional. Porque veja bem, a pregação do evangelho não foi confiada aos anjos, não foi confiada aos animais, não foi confiada aos peixes, não foi confiada às plantas. A pregação do evangelho, das boas novas de salvação, ela foi confiada à igreja de Cristo. Ela foi confiada à igreja. A partir do momento que alguém não quer compromisso com a igreja, eu penso que esse sujeito está fora. Porque se ele não quer compromisso com a agência estabelecida por Deus, responsável por pregar, eu penso que Deus também não tem compromisso com ele. Ah, mas e o ladrão da cruz? Ok, então aceita Jesus e morra agora. Aí ok. Mas com tempo não, Senhor. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Eu me reporto novamente à linguagem de Paulo, da orelha, do nariz, dos olhos, do pé, da mão. Uma orelha não é corpo sozinha. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Porque existem princípios que somente em igreja, somente reunidos e unidos, que poderão ser colocados em prática. Como por exemplo, nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. Como que se a ceia é um ato de comunhão com Deus e com o próximo, eu participo de ceia sozinho. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoesto a tantos outros e a tantos mais, não abandonem a sua congregação. Não lave as mãos em relação à igreja. Você precisa fazer parte da igreja. Você precisa ser membro da igreja. Você precisa fazer parte da igreja de Cristo. Você precisa aprender o que é conviver com as fraquezas dos outros, para que você também aprenda o que é ser usado de misericórdia, ou alguém olhar para você e também usar de misericórdia para com você. Somente na igreja essas coisas são possíveis. É impossível, ou não podemos lavar as nossas mãos quando o assunto é o nosso próximo.
A frieza nos relacionamentos aumenta a cada dia. O relacionamento humano está sendo substituído pelo relacionamento com as máquinas. As pessoas são tratadas de acordo com a aparência, em outros casos, ou pelo que possuem. O pastor Ari gosta daquelas palavras, né, do individualismo e tal, e por aí vai. Mas isso é fato. Estamos vivendo um tempo assim, em que os interesses pessoais são colocados acima de tudo e todos. Eu repito, o calor humano vem sendo substituído pelo uso das máquinas. Na conhecida parábola do bom samaritano, oh, como esse texto é atual na sua mensagem. A maioria é omissa em relação ao necessitado. Passaram de largo, passaram a distância. Ei! Seja na demonstração de misericórdia, no tratamento, no cuidado, nas alegrias, nas tristezas. Nós não podemos ser indiferentes ao nosso próximo. Não podemos lavar as mãos. Em alguns momentos nós percebemos a atitude de alguns que não tem sido diferente da atitude daquele sacerdote, daquele levita que passou rapidamente e de longe. A única maneira de nós vencermos isso é tratarmos os outros como gostaríamos que fôssemos tratados. Escute uma coisa, outro dia em uma conversa que eu estava tendo com o pastor Ari, pelas algumas situações, experiências práticas de vida, eu aprendi uma coisa amarga. Paulo recomendou na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 14 e 15: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Experiência amarga que eu disse. Eu descobri que é muito mais fácil você encontrar alguém que chora com você quando você está chorando. É mais fácil você encontrar alguém que lamente com você quando você está lamentando. Mas torna-se muito difícil você encontrar alguém que se alegra quando você está se alegrando. Seja em todos os momentos. Nós não podemos lavar as mãos em relação ao nosso próximo. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, Paulo diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A dor, a alegria, a tristeza, a felicidade, a paz, o contentamento, as conquistas, as derrotas, as frustrações precisam ser compartilhadas com todos nós. Gente, você pode estar de pé comigo, por favor? As decisões importantes da vida precisam ser tomadas diariamente. Você está tendo a oportunidade de um novo começo. Alguém me mandou uma mensagem no Zap hoje. Você está recebendo um livro com 365 páginas em branco. Trate de escrevê-lo com alegria, com paz, com regozijo.
com vitórias e por aí vai. Você está tendo essa oportunidade de um novo começo. Eu quero te desafiar a não empurrar com a barriga a decisão que é para você tomar. Eu quero te desafiar a não lavar as mãos dizendo a responsabilidade é do outro. A vida vai passando e muitas coisas poderiam acontecer de maneira diferente se nós tivéssemos tomado certas decisões. É verdade que havia um propósito, como eu disse, de Jesus morrer. No entanto, Pilatos poderia ter entrado para a história de uma maneira diferente se tivesse se posicionado. Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude. Uma vez mais, que o Espírito Santo nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê coragem para tomar as decisões que precisamos tomar. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde.